Glória a Deus. Estamos abençoados porque temos nosso querido pastor Jim e Ellen Reimer conosco. Os irmãos já conheciam há muitos anos, amém? Aliás, nós somos amigos, vai fazer 37 anos. É? Uau! Desde 88. 37 anos. Bendito seja o nome de Jesus. Deus é bom e nós estamos felizes de ter-vos aqui conosco, em nome de Jesus. E é pena não estar mais gente aqui, mas é a vida, não é? Não puderam estar. Vão perder a bênção, deixe de ouvir ele, nosso irmão. Mas nós vamos pôr também no YouTube e tal. Pode ser que eles ainda apanham alguma coisa. Em nome de Jesus. Amém. Nunca é igual que estar na presença, não é? Amém. Então, eu pedi ao pastor Jim para ser diferente, para falar da oferta, da Santa Ceia. E então pedi, depois dali à vontade. Está bem? Vamos dar uma salva para mais Jesus, para o servo de Deus, ela. Amém? Amém. Aleluia. É mesmo para nós, é a primeira vez nessa sala, que significa 2 anos que nós estamos aqui. Ou mais? Ou mais. Vocês estão aqui quantos anos? Uau. Mas mesmo assim é muito tempo, né? De nós estar juntos. E a nossa vida nos últimos anos tem sido uma correria, né? Nós temos andado mais fora do país do que dentro do país, porque Deus tem aberto muitas portas em termos de missão. Nós recebemos uma palavra nos anos 90, 96, 7 mais ou menos. Eu estava à procura de uma palavra nova para a minha vida. E porque Deus fala comigo com palavras únicas, que significa muito para mim. Quando nós chegamos em Portugal, foi 3 palavras que Ele nos deu, que deu uma certa orientação durante os primeiros 10 anos. Não, nós vamos tomar a ceia agora. Então. E agora Deus colocou aquela palavra missões. E realmente, a partir daquele momento, Deus começou a abrir portas. E nós temos sido, assim, firmes na nossa chamada para isso. Eu sei que a Norton fez quantos anos agora? 72 anos. Vocês celebraram quando? Foi? Foi algumas semanas. Quando eu cheguei a 70, porque eu estou quase a 75, eu estava a perguntar ao Senhor, e agora para o futuro? E Deus diz que nos próximos 10 anos eu vou dar mais fruto do que em todos os outros anos juntos. Amém. E realmente Deus abriu portas e tem sido algo tremendo. Este ano vamos ter entrado em 80 nações diferentes, né, do mundo. E com muitos livros escritos e tudo. Então, eu sei que mesmo sendo velho, que não sou velho, mas com experiência, 75 anos, que eu tenho força para os meus dias. Eu acho que nunca devemos desistir, nem dizer que eu sou velho demais para servir o Senhor, né? Porque nós temos aquela promessa que mesmo correndo, né, as nossas forças vão ser renovadas. Né? Andando, vamos ter a força que nós precisamos para os nossos dias. E é para nós, temos que agarrar isso. Diz que eu tenho a força, eu tenho a saúde para os meus dias. Okay? Depois de 80, não sei. Vou fazer essa pergunta novamente ao Senhor. E aqui, Senhor, aqui para frente, o que queres? Mas pelo menos até 80 eu tenho essa promessa e eu tenho sentido uma certa proteção ao meu redor.
que nos proteja. E uma coisa, e nós vamos tomar a ceia agora, que é uma coisa que eu tenho sentido. Tomando a ceia é uma proteção. Porque a Bíblia diz em Apocalipse 12, versículo 11, que nós vencemos o inimigo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. E essa que nós fazemos quando tomamos a ceia, estamos a dizer o que o sangue de Jesus fez para nós. É o nosso testemunho, a nossa confissão. E que não amamos a nossa vida até a morte, que é a nossa dedicação. Então, a dedicação, né, ser fiel durante muitos anos, é uma arma espiritual. É verdade. Não pensa que és velho demais, não. Os anos que tem no Senhor conta. Amém. A tua fidelidade é importante. Porque é aquela arma contra o inimigo. Amém. Desfaz o inimigo. Desfaz os seus planos para a tua vida, a tua fidelidade, a tua dedicação. É como no casamento. Nós agora vamos celebrar 53 anos. E quando nós casamos, nós dizemos algumas palavras. E uma das palavras que nós dizemos, até a morte nos separa. É a nossa dedicação. É a nossa confissão que não vamos desistir. E essa é um testemunho. E essa também é a nossa arma contra o inimigo. E quando nós tomamos a ceia, e realmente desde o tempo de Covid, eu e Ellen, cada noite nós tomamos a ceia em casa. Porque nós reconhecemos, nós precisamos dessa proteção. E temos que lembrar Satanás que ele está debaixo dos nossos pés, que o sangue de Jesus nos libertou do mal do inimigo. Talvez é uma forma diferente de ver a ceia. Mas a ceia, por isso a Bíblia fala, quando está reunido, né, tu vais tomar a ceia. Porque é algo que declara quem que nós somos em Cristo. E o nosso compromisso para com Ele. Então, enquanto que nós tomamos esses alimentos, vamos pensar sobre isso. Esse corpo significa, né, esse pão significa o corpo de Cristo e nós fazemos parte do seu corpo. Não, nós somos independentes. Não estamos soltos. Estamos ligados. Okay? Estamos no seu corpo. E o sangue de Jesus, que nos limpou de toda impureza, de todo pecado. E essa que representa aquele vinho que nós tomamos. É aquele sangue que fala mais alto do que o sangue de Abel. O sangue de Abel falou justiça. Mas o sangue de Jesus fala misericórdia. Amém. Graça. E nós recebemos isso dia após dia. A graça de Deus, a misericórdia de Deus. E nós podemos ficar em pé, podemos ficar firmes e podemos completar os nossos dias em vitória. Nós podemos ver Deus a trabalhar, né, através de nós, em nós, por causa do sangue de Jesus. Amém? O sangue foi derramado 7 vezes. E cada vez que foi derramado, fala acerca da nossa vitória. É a forma que Jesus usou para quebrar todo o jugo e transformar a maldição em bênção. Então, quando nós tomamos esses alimentos, é muito importante. Vamos dizer, não, eu faço parte desse corpo. O sangue de Jesus quebrou o argumento contra mim, que Satanás tinha contra mim. E agora sou livre. Vamos fazer isso em conjunto, irmãos. Pode distribuir a ceia ou quem quer. Ok. Jesus Messias,
Coríntios 11 diz que porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Vamos tomar isso. Aleluia. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Aleluia. Amém, Jesus. Obrigado, Jesus, por tudo que tens feito para nós. Obrigado pela tua vida que deste. E nós damos-te graças, Senhor, por essa maravilhosa vitória, a nossa salvação, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Deus é tão bom. É como estar aqui em família novamente, hein? Estamos aqui. Vocês já conhecem bem uns aos outros? Acho que vocês são como família, não é? Não tem que quebrar o gelo, não tem que, não é, ser distante. Aleluia. Oh, glória. Eu quero que nós abrimos as nossas Bíblias em João 17. João 17 é uma oração. Foi, talvez, antes de entrar naquele jardim de Getsemane, era a oração que ele orou sobre os seus discípulos. Ele sabia que era provavelmente a última vez que ia estar com os seus discípulos em oração. Para mim, a pessoa que sabe que é o fim, as suas palavras são importantes. Escolhe bem, ele não vai falar de jogos, ele não vai falar de futebol, ele não vai falar do tempo, ele não vai falar acerca de comida, que ocupa a maior parte das nossas conversas hoje, não é? Falamos dos A22, falamos dos jantares e tudo. Nós vivemos numa pequena aldeia e eu sei, a conversa é sempre assim, a volta da comida, a volta
algum problema assim na vila, ou dos problemas dos outros. Mas nada é bem importante, não é? Mas eu sei, chegando ao fim, eu lembro quando a minha mãe chegou ao fim da sua vida, ela juntou os seus filhos, os seus netos, e fez uma pergunta a cada uma, sozinha. Vai estar comigo no céu? Ela fez essa pergunta porque era a única coisa importante para ela. Vai estar comigo no céu? É? Então, essa oração de Jesus também tem um certo peso. Não devemos ler isso de ânimo leve. Não devemos ler isso como um nosso devocional. Mas uma palavra bem séria. E nós temos que meditar sobre a intenção dessa oração, porque essa oração vai ser respondido. Vai ser respondido. Na nossa geração, outra geração, mas vai ser respondido. E em versículos 20, há uma frase que para mim incomoda-me. Porque diz que em versículos 20 e 21, eu não rogo somente por essas, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. O que significa essa oração? É para nós também. Não era só para os discípulos de Jesus, mas aquilo passou de gerações até nós. Então, podemos dizer, essa é a palavra para nós. A oração para nós, a nossa geração. É muito fácil, quando lemos a Bíblia, dizer, essa não me toca, essa é para outro. Mas aqui diz, não, é para nós. Quem tem ouvido, ao longo da história, a palavra do Senhor, e tem abraçado pela sua fé, o Evangelho, então tem que ler isso como essa oração é para eles. Ok? Em versículo 21 diz, para que para que todos sejam um, como tu, o Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Agora, ser um. Eu quero que nós entendamos o impacto disso. Não é como o PCP tem aquele lema, né? União faz a força. Não é um slogan, né? Político. A nossa união é porque fazemos parte do mesmo claque, temos o mesmo t-shirt. A nossa união, a Bíblia diz, como Jesus está a falar, eu estou em ti, Pai. Então, a mesma união que existe na Trindade. Essa é outra coisa. Essa é outra coisa. A maior parte dos casais nem tem isso. Não é? Poucas pessoas em famílias muito chegadas nem têm isso. Não é? Mas essa é a vontade de Deus, que nós, e está a falar de nós, uma pessoa coletiva, que é o corpo de Cristo, seja um, tal como Jesus é um com seu Pai. E depois Ele quer que nós também estamos incluídos nesta união com Deus Pai e Jesus. Então é ser um numa forma coletiva. Okay? Uns com os outros e um com Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6:17, diz, quem se junta com o Senhor é um espírito com Ele. Então, por causa da nossa salvação, já temos uma ligação com Deus. Okay? Somos um espírito.
a nossa união, a nossa ligação, em primeiro lugar, é espiritual. Mas não devia ser somente espiritual. Porque a Bíblia fala de somos um como eu, né, o Pai com Jesus e Jesus com o Pai. É uma união completa. E quando nós casamos, nós pensamos, somos muito idênticos. É a minha alma gêmea. Que engano, né? Somos tal e qual, somos mesmo iguais. Quando casamos, depois de um tempo descobrimos que não, realmente somos muito diferentes. Somos muito diferentes. Mas a Bíblia diz que quando alguém casa, né, deixa de ser somente uma e começa, ou individuais, começa a ser uma em conjunto, um casal. Okay? Uma carne só. De dois juntos. Há pessoas que são casadas que nunca entenderam isso. Continua com muita independência. Tem contas bancárias separadas, tem, às vezes, camas separadas, tem uma vida separada, tem amigos separados, tem tudo separado. Vivem juntos e pensam que estão... Não. Nunca pagaram um preço. Nunca largaram a sua identidade. Né? E por isso, às vezes, há problemas. Problemas na comunicação, problemas nos sentimentos, problemas no entender, problemas... Né? Porque união, ou ser um, é um processo, é um compromisso. Nós temos que, mesmo que logo que nós casamos, é um compromisso. Agora eu vou trabalhar, se for toda a minha vida, para conhecer uma outra pessoa que é muito diferente do que eu, mas por causa do nosso compromisso, nós vamos chegar a um ponto em que quase não temos que falar. Ou terminamos as nossas frases, né? Ou conhecemos tão bem um ao outro que, né? Porque algo, e essa para mim é místico, né? Como Deus faz união entre homem e mulher, que são tão diferentes uns dos outros, né? E agora, a Bíblia, quando fala sobre essa união, e fala bastante na Bíblia, ele sempre compara essa união que nós temos no casamento com a união na igreja. Eu quero que nós lemos vários versículos. Vamos ler em Salmos 133. Esse é muito conhecido. Diz, oh, qual bom e qual suave é que os irmãos vivem em união. É como um óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, que desce a orla de suas vestes, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Zião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A bênção é encontrada na união. Eu sei que hoje em dia há muitas pessoas à procura de bênção. Eles vão para muitas conferências, eles vão para muitos... Logo que houve, Deus está a mover nesse lugar, as coisas... Então corre para lá à procura de bênção. Mas a Bíblia diz que a bênção está no lugar da união. É um lugar. Deus, a bênção vem atrás de nós. É atraído a pessoas que vivem em união. Okay? Então aí nós temos
outro versículo que fala sobre aquela vida nova é encontrada no cacho de uvas. Aquela vinho nova, não é? Que alegra nosso coração, não está numa uva, está no cacho. É uma promessa acerca daquela vinho, aquela mover do Espírito Santo. Quando a igreja estava reunida num acorde só, a Bíblia diz, no dia da Pentecostes, estava ali 120 pessoas em união, no mesmo lugar, onde o Espírito Santo foi derramado. Mas eles não, tinham 10 dias para chegar àquele lugar de acordo. Houve, com certeza, debates. Houve, mas o que é que vamos fazer com Judas, com o seu lugar? O que é que achas? O que é que nós devemos fazer? Então, tanto debate, mas chegando àquele momento, a Bíblia diz que estava no acordo. O Espírito Santo foi derramado sobre as suas vidas. E como João diz, a razão que Deus procura união, porque é através da união que os outros vão crer. Não através do nosso carisma, não através da nossa personalidade, não através do nosso conhecimento, mas através da nossa união. Eu sei que em inglês nós temos uma frase que para mim é melhor do que somente a palavra portuguesa união. É a palavra oneness. Ser um. Porque união, eu posso ser unido com alguém, é ainda diferente. Complementar alguém, não é? Não é? Estar juntos com um certo propósito. Vamos fazer um projeto em conjunto e nós fazemos porque estamos unidos no propósito de fazer aquele projeto. Há muitas mesmo pessoas não crentes que conseguem fazer muita coisa com esse nível muito baixo de união. Mas essa oração de Jesus é muito diferente porque fala sobre uma certa união em que há somente uma figura, não duas de lado. É somente uma coisa. Oneness. Ser um. Não ser duas unidos, mas um. Eu sei que é um certo choque quando eu digo isso, porque as pessoas querem guardar a sua independência. Querem guardar isso. Mas há algo que Jesus está a ver que nós não estamos a ver. É outro nível de vivência em que nós podemos entrar neste ambiente com o Senhor em que somos um com Ele e uns com os outros. Há muitos benefícios, como que eu digo, né? Que nós fazemos parte da família de Deus, porque a Bíblia diz em Salmo 68, versículo 6, diz que Deus coloca os solitários, os que andam sozinhos, em família. E ali é uma proteção. Estamos numa família. A igreja é mais família do que instituição. Não é um prédio nem uma reunião. Porque nós falamos assim, eu vou à igreja, então eu vou para cultuar a Deus num certo sítio, com pessoas. Mas nós somos a igreja e nós somos família. Agora, se és família, eu faço essa pergunta. Já estiveste na casa do teu irmão? Já tem feito férias juntos com teu irmão? Tem compartilhado, né, os momentos de riso ou de choro em conjunto com teu irmão?
tem sido transparente e aberto com a tua vida com teu irmão? Porque quando nós falamos de união, não estou a falar de uma coisa superficial. Eu sei que muitas pessoas são muito guardadas porque no passado têm sido magoados. Então fica com um certo pé atrás. Faz aqui na igreja, mas além disso não. Abraça, beijos e tudo aqui é tremendo, mas o resto da semana nem telefonamos, nem falamos, nem fazemos nada. Não é? Então é algo de união fictício, é superficial, porque estamos muito guardados. E o facto é que chegando a uma certa idade, e eu reconheço isso porque muitos dos meus amigos agora estão assim nos anos 70, 80. Chegando nessa, e se não tem construído algo de união, a pessoa é muito sozinho, muito solitário. É? Quando somos jovens, a nossa ocupação com trabalhos, com desporto, com tudo, nos distrai. Então não sentimos tanta falta. Mas chegando a uma certa idade vai sentir isso. E a Bíblia quer que essa união nos leve, né, em todas as estações da nossa vida, vai criar uma família em que os outros podem ver realmente essa gente ama um ao outro. Realmente Jesus está aqui nesse lugar. Realmente eles conhecem Deus. Okay? Por a forma que eles amem uns aos outros. A vida de Deus é como sangue que flui de membro a membro. Houve um tempo na história de Israel em que Israel era muito disperso. Havia conflitos entre certas tribos de Judá e as outras tribos de Israel. Estava assim em contenções, em lutas. Havia problemas, havia muito desvio mesmo do Senhor, muita idolatria, muitas coisas misturadas, porque quando nós não somos um inimigo, tem argumento que começa a destruir-nos. Porque é como ter um pão, é fácil de quebrar um pão, mas quando junta 2 ou 3, é difícil, não é? Quebrar essa união. E Ezequiel fala sobre isso, porque um certo benefício, se um cai, o outro levanta. Se não tem alguém, não pode levantar, precisa de ser levantado, precisa que alguém dê a mão, que ajuda. Há tantas coisas na Bíblia que falam sobre isso, os benefícios. Mas, irmãos, é tão importante que nós entendemos que é a nossa responsabilidade de manter e cultivar união. Porque união é encontrado em Deus, mas depois somos responsáveis para desenvolver. É como alguém no momento do cerimônio em que faz um voto, compromete para amar aquela pessoa o resto da nossa vida. É um tempo de celebração, é tanto amor. Eu fiz centenas de casamentos e nunca encontrei um casal triste. Não é? No dia de casamento. Depois do casamento, muitos. Mas naquele momento, porque a nossa ideia, não é que daqui eu entro em paraíso. Mas sabe que o casamento não é feito no céu, é feito aqui na terra. E nós temos que fazer o casamento. Nós temos que trabalhar. Nós temos que construir. E se não construímos com intenção, nós vamos no caminho de um desastre. Okay? Vamos chocar. Vamos encontrar todo tipo de razão de nos separar.
infelizmente, nosso país que tem raízes cristãs, não tem? É católica, no certo sentido, que não acredita no divórcio, mas o nosso país tem 70% dos casamentos falidos em divórcio. 70%. Então a nossa fé, mesmo a fé católica, é muito superficial. Não funciona. Não é? Porque Deus quer que nós somos pessoas da aliança, tal como Ele é da aliança, e que nós podemos experimentar aquela união que vai envergonhar toda palavra de murmuração contra a igreja. Mas neste momento nós estamos a ser envergonhados por causa da nossa falta de união, que nem em casa conseguimos ter, muito menos na igreja. Por isso, essa oração é algo sério. Para mim, é algo sério. Algo que eu tenho que tomar como uma palavra, um desafio para mim, que eu tenho responsabilidade de guardar a união no Espírito, no vínculo de paz. Eu tenho que fazer algo para construir nos meus relacionamentos algo que é sólido, que vai ser passado como o nosso legado de geração em geração. Não é? É um processo. Em Efésios 5, eu começo a exortar as casais acerca de como viver juntos, como ser casado, e vez após vezes ele diz, estou a falar acerca da igreja. Né? Né? Eu estou a falar acerca de homem e mulher, mas realmente estou a falar acerca da igreja. Porque ele sabe dizer, se nós aprendemos em casa, nós podemos transportar isso para a igreja. Né? Porque a igreja é como família, é como um casamento, por isso nós somos chamados a noiva do Senhor. Ele é nosso noivo. Porque todas essas metáforas, todas essas ideias de união são encontradas nele. Ele é a fonte disso. A rebelião que nos afastou de Deus e que nos afasta uns dos outros. O pecado fez uma brecha. E agora, em vez de ser amigos, somos inimigos. Mas pelo sangue de Jesus somos novamente restaurados para ter uma ligação com Deus. E agora nós podemos fazer uma ligação uns com os outros. Em Efésios 5, 21, começa com, talvez, o mais básico. É aprender a estar sujeito uns aos outros. O básico é porque a nossa independência tem que ser crucificada. E quando nós estamos sujeitos, é quando nós dizemos, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Então aprendemos serviço. Aprendemos a dizer sim. É uma coisa que eu tenho observado às vezes, muitas pessoas nas suas conversas começam com não. A palavra não. Está a falar sobre, não. Já está dentro da nossa maneira de ser, não é? De ser uma resposta negativa, contra, não é? A política não funciona porque há oposição. Quem não está no governo tem que opor tudo que o governo faz, não é? Então essa não é a solução. A solução não está na política, não está na nossa independência, nem nos nossos achismos, o que é que eu quero, o que é que eu acho, mas está na minha capacidade ou forma de largar e servir a outra pessoa. Considerar a outra pessoa mais importante do que a mim mesmo. Aquilo que eu acho.
É a primeira fase, a primeira base de um casamento. É a primeira base da igreja. É fundamental. Se não aprendemos isso, pessoas vêm quando quiser, faz o que quiser. E não gosta de ser liderado, nem disciplinado. Não gostem de ouvir alguma coisa contra, não é? Daquilo que quer. Mas esse é o primeiro passo em termos do processo de ser um. Depois Jesus olhou para seus discípulos e disse: eu não vou mais chamar-te servos, mas agora amigos. Quando nós aprendemos a servir, entramos numa outra vivência de amigos. E os amigos estão sempre juntos. É melhor ter um amigo perto do que o irmão longe. É muito importante ter amigos na nossa vida. Não é somente os do Facebook, que podemos desamigar tal como amigar. É muito superficial. Eu tenho 1000 e tal amigos. Não é algo assim virtual. Eu estou a falar do amigo de peito. Eu tenho pessoas como Norton e Raquel, que está a entrar 30 e tal anos. Eu tenho amigos assim, com quem que nós juntamos todos os anos. Passamos uma semana juntos, que já conhecemos uns aos outros mais de 50 anos. São amigos. Não há barreiras, não há gelo, não há nada para esconder. Falamos de uma forma tão aberta, porque não há rejeição, não há crítica, não há condenação. Ok? Porque eu sei que há muitos que dizem que são amigos, mas não são. Porque nas costas falam mal de nós. Os amigos protegem-nos. Os amigos verdadeiros. E talvez, nas nossas próprias experiências, temos poucos amigos. Talvez somente 1 ou 2 amigas, não é? Ou amigos. Talvez 3 ou 4. Não é? Jesus, com esses 12, mesmo com um dos seus 12, traiu, não é? E outros também fugiram naqueles momentos críticos, mas ele deu tudo para ter amigos. Que significa tempo investido. Não é? Nós fazemos coisas em conjunto. Fazemos missões em conjunto. Fazemos ministério em conjunto. Fazemos, às vezes, passeios em conjunto. Férias em conjunto. Porque é impossível ser amigo de alguém que não passa tempo com essa pessoa. Não pode ser amigo de Deus se não passa tempo com Ele. Não é? Quando nós passamos tempo, e mesmo em casa com a esposa, com seu marido, passa tempo, não é só ver a televisão juntos, falando juntos. Jogamos jogos de tabuleiro juntos, fazendo férias juntos. Não é somente viver na mesma casa e comer juntos de vez em quando. Estou a falar de ser amigo, melhor amigo. E não deixe nada separa-te dessa amizade. Mas, na realidade, há poucos verdadeiros amigos. Mas temos que guardar os que temos. Porque é escolher bem os nossos amigos. Porque quando nós criamos um laço de amizade forte, nós começamos a ser como uma outra pessoa. Por isso a Bíblia nos avisa dos julgos desiguais.
Porque se nós juntamos com alguém que não é crente, nunca podemos ter uma união do Espírito. Nunca podemos ser bem entendidos. Nunca podemos, assim, ter aquela comunhão. É algo que vai sempre faltar. E essa vai também diminuir a nossa capacidade espiritual. Por isso Deus diz e avisa jovens, cuidado com quem que tu casas. Né? Cuidado com os teus amigos. E depois há uma união no Espírito. O Norton sabe que é um dos lugares mais difíceis de ter união é nas reuniões dos pastores. Devia ser o melhor lugar. Porque nós conhecemos a palavra, conhecemos o Senhor e tudo. Mas a união do Espírito vem quando nós estamos assim quebrantados perante o Senhor. Eu lembro que fizemos um encontro com pastores anos atrás. Havia muitos pastores juntos e nós, daquele tempo de arrependimento, estávamos assim prostrados perante o Senhor, chorando, quando nós levantamos daqueles momentos de quebrantamento na presença de Deus. Os nossos olhos tinham mudado e nós sentimos mais união do que em qualquer outra altura. Porque essa é do Espírito, mas não vem se há qualquer arrogância. Não vem quando há qualquer competição ou suspeito. Vem quando há quebrantamento. Quando reconhecemos que somos pecadores, precisamos da graça do Senhor. E naqueles momentos eram muito preciosos, mas não duravam muito tempo, infelizmente. E neste momento há muito trabalho a fazer, porque falta. E as pessoas sentem essa falta, sentem que alguma coisa está errada. Alguma coisa está que falta no corpo de Cristo aqui em Portugal, alguma coisa. Não sabem bem o que, mas eu vejo isso. É porque falta de união. E a falta de união é porque há pessoas que têm exaltado a si mesmo e Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Se tu achas que tu és tão necessário na igreja e a igreja não consegue viver sem ti, então estás enganado, porque essa é a altivez. Não. A única pessoa necessária na igreja é Jesus. Nós estamos aqui, é um privilégio estar aqui. É um convite para servir, para fazer algo. Uau! Obrigado, Jesus, pela essa oportunidade. Que eu posso fazer alguma coisa. Que pode ajudar e abençoar as outras pessoas. Mas que nós queremos estar naquele lugar que só Deus ocupa. Então é diferente. É diferente. Depois daquela união espiritual, aquela união de noiva e noivo, em que há transparência, quando um casal junta, não há mais segredos, não há mais roupas que nos esconda a nossa nudez. Vocês entendem o que eu estou a dizer? Não estou a falar do físico, estou a falar da nossa capacidade de ser transparente. Ser aberta, não esconda, não mente, não exagera, não te proteja. Esse é o povo que Deus me deu. É aquele outro nível de união. E esse é o lugar onde Deus manda a benção. Nisso, Deus faz a aliança.
Porque o casamento é uma aliança. É um sacramento na igreja, baseado na aliança do Senhor. Por isso é para ser respeitada e guardada em santidade. Porque é algo que reflete Jesus e a sua igreja, é o nosso próprio casamento. É a aliança. Aqui ajudou, não separa o homem. E o corpo de Cristo, nós estamos no lugar onde Deus quer. Não é da nossa escolha. Deus coloca osso com osso. Houve um tempo assim, como que eu estava a dizer, no tempo de Ezequiel, em que Israel estava disperso, cada um para o seu lugar, e Deus deu uma visão de um vale dos ossos secos. Ossos secos eram pessoas, mas agora estão secos e são completamente desfeitos, e cada osso é espalhado, e tudo é independente, cada osso para o seu lugar. E Deus diz a Ezequiel, profetiza esses ossos. E quando ele profetizou, aqueles ossos começaram a fazer um ruído, porque era osso a osso, és o meu lugar, não, até que encontrar o seu lugar. E quando o encontrou, osso a osso, não o dedo com o pé, mas o dedo com outra parte da mão, né? É o osso a osso. Né? Depois começou a formar um corpo. E esses corpos se levantaram. E Deus diz, profetiza mais uma vez. E o Espírito do Senhor entrou naqueles corpos. E houve um grande exército. O propósito de Deus avançou. Ele falou acerca da restauração de Israel. A maneira de Deus, mas cada um tinha de encontrar o seu osso. E nós temos isso vezes depois vezes, como em 1 Coríntios 12, versículo 18 diz, Deus coloca os membros no corpo, cada um, Deus, como quis. Deus coloca-nos. Eu não tomo. Muitas pessoas tratam a igreja como cafeteria. Pai, eu gosto dessa cafeteria, vai ser servido e depois, outra tem chinês, eu vou para chinês a próxima semana. Ou, pai, tenho tanta saudade da pizza, vou para italiano. Então, vai assim, né? Só satisfazendo aquilo que queria, né? Mas a igreja não é cafeteria em que nós entramos, pagamos aquela esmola, aquela coisa assim, aqueles trocos, pagamos para aquela refeição e voltamos sem lavar a louça, sem responsabilidade nenhuma. Na minha casa, se eu faço a comida, a minha esposa lava a louça. Se ela faz a comida, eu lavo a louça. Porque nós fazemos em conjunto. Compartilhamos as tarefas. Somos responsáveis. E não vou dizer, pai, eu não faço isso. Isso que eu não faço. Não é? Então tu não entendes o que é casamento. Tu tratas o casamento como uma cafeteria. Só aproveitas aquilo que tu queres. E não toma responsabilidade. Não. A igreja é uma família. Mesmo quando as nossas crianças eram crianças, antes de ler, minha esposa escreveu quadros assim, para que as crianças que não sabiam ler, podiam ver pelo quadro qual era a sua responsabilidade. Segunda-feira, Sara, lava a louça. Terça-feira, Nathan, tem que varrer o chão. Quinta-feira, então tudo isso assim, alinhado. Porque somos uma família. Não é? Eu tenho que criar os meus filhos para ser pessoas responsáveis. Não mimados. Não é?
Porque eles fazem, e agora têm casamentos tremendos e têm filhos tremendos. Porque nós criamos os filhos, não somente deixamos os filhos mandarem nós. E a igreja é a mesma coisa. Nós aprendemos como viver em conjunto, em harmonia, mas numa forma responsável. Okay? E honrar o nosso lugar. Não fala mal do teu lugar. Não fala mal da tua esposa, nem do teu marido. Não fala mal da tua igreja, nem do teu pastor. Não fala mal. Estás a destruir o teu lugar. O lugar que Deus indicou para te proteger, para que a bênção caia sobre a tua vida. Então, faz favor, cultiva, proteja, alimenta, encoraja, não destrui. Esse é um processo para ser um. Não é um processo só do projeto. Faça isso durante algum tempo e depois vamos ver. Comunhão, a Bíblia diz em 1 João 1, 7. É poderoso esse versículo. Diz que vou ler isso. Se andarmos na luz, como Ele na luz está. Luz significa não há sombras. Tudo é visível. A viver numa casa de vidro. Todos podem ver o teu computador. Todos podem ver o que está no teu telemóvel. Não é? Se andas na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos limpa de todo pecado. Nós pensamos que a salvação é só para nós. Só para eu. E para nós. Deus está a fazer algo. Ele salvou-nos da nossa independência e nossa solidão. Ele salvou-nos da nossa independência. Ele salvou-nos de andar só para juntar-nos numa família. E para ter comunhão com Ele e uns com os outros. Quantos de vocês têm visto aquele filme Paixão de Cristo? É poderoso. Eu acho que cada Páscoa temos que ver aquele filme novamente. Mas há uma cena no fim, quando Jesus estava mesmo a morrer. Porque a morte de Jesus era porque eu creio que Jesus nem podia morrer antes daquele momento. Porque morte é a consequência, é o salário do pecado. Ele não podia ser morto. Ninguém tinha poder para matar Jesus até aquele momento em que o nosso pecado caiu sobre ele. E quando o pecado do mundo, a maldição do mundo os fez carne, habitou nele, em que ele diz, Pai, por que me abandonaste? Aquela dor de separação. E separação dói. A morte de uma pessoa querida dói. Não é? A morte de um filho, a morte de um pai, a morte de uma esposa. Estive mês passado em Flórida para celebrar a vida de uma grande amiga nossa, o Jim McMahon, a esposa Chris. Ele era tremendo. Ele é padrinho de dois dos nossos filhos no seu casamento. É uma família muito querida, é muito ligada a nós. Faleceu a esposa. E quando eu estive com ele, ele disse, Jim,
é como que algo foi tirado de mim. É como que eu não tenho mais propósito, mais razão de viver. Não é? Eu estava em tanta dor, tanta dor. Eu sentei com ele. Diz, Jim, essa é o mesmo dor. Talvez um pouco de dor que houve quando Deus tinha de abrir a mão ao seu filho. Oh, que dor. E lembra daquela cena? Vem aquela lágrima do céu a cair. Quando bateu no chão, houve terremoto. Não é? Houve resgate do velho. Não é? Porque Deus entende a dor de separação. Ele entende, não é? Aquilo que nós passamos quando há traição. A Bíblia diz que ele, quando ele estava naquele jardim de Getsemane, o suor era como gotas de sangue. Essa é por causa de stress. Ele estava a reconhecer, ele vai ser traído por o seu amigo. A quem que era família. Em que ele confiava, ele compartilhou a vida. Não é fácil. Agora, se nós ficamos com uma certa proteção, uma certa distância e não deixar ninguém aproximar tão perto, então podemos não sentir nada, talvez. Mas nós perdemos, não é? Porque nunca vamos chegar àquela união. Nunca vamos chegar aos benefícios da união. Porque nós estamos a proteger a nós mesmos. Não, dói. Mas por essa razão, ele passou para isso, para abrir o caminho para que nós podemos chegar a Ele e ser unidos com Ele. Ele passou pela separação, Ele passou pelo resgate da Trindade. Imagina, um resgate da Trindade, só para que abrir o caminho para nós. Agora, se nós desprezamos isso com amizades superficiais, com conversas banais, com uma certa protegida, não deixo ninguém mesmo me conhecer, nem chegar perto. Por isso Jesus clamou naquela noite: estou a orar não somente para essas 12, mas estou a orar para todos que vão ouvir a palavra através das suas vidas ao longo dos séculos. Porque meu desejo é que todos entrem em união comigo e uns com os outros. Esse é o corpo de Cristo. Esse é o corpo de Cristo que vai mudar o mundo. Esse é o corpo de Cristo. Essa é a igreja ideal. Essa é a igreja nos olhos de Deus. E isso que eu creio. Eu creio nisso, mas tantas vezes, e Norton e Raquel, eles sabem muito bem, investindo a nossa vida, fazendo tudo para ajudar os outros, e um dia para o outro, não quero mais te ver. Dói. Porque nós abrimos o coração. Mas eu não, porque eu tenho passado por tantas situações destas, eu não vou endurecer o meu coração. Eu não vou deixar a cauterização dos meus sentidos, nem das minhas emoções. Porque eu creio que Deus tem algo e que a oração de Jesus vai ser cumprida. Eu não quero estar fora disso. Eu quero estar dentro. Por isso eu vou confiar novamente. Eu vou ser transparente novamente. Eu vou continuar a amar novamente. Eu vou abraçar e eu vou convidar para casa mais centenas de pessoas. Eles vão conhecer a minha casa, eles vão sentar à minha mesa, eles vão compartilhar a minha vida. Eu não vou parar porque eu creio que essa é o corpo de Cristo. Essa é aquilo que Deus quer. Irmãos, é uma palavra hoje, talvez não
pain, come on. Como, mas é a palavra que Deus me deu, porque nos últimos 2 meses eu tenho mastigado nisso. Eu tenho trabalhado nisso. Quando o meu amigo disse, Jim, tu não sabes a dor que eu estou a passar. Até que um dia eu estava assim, com raiva contra Deus. Eu estava assim com Deus. Eu não sei se vocês têm passado por situações dessas em que entrou numa certa... Deus, por quê? Mas depois ele começou a perceber. E no fim, ele estava a dizer, porque ele tem mais de 10 anos mais velho que a esposa. Ele disse, eu sempre pensava que eu ia morrer primeiro. Eu tenho 83, ela só tem 72. Não é justo, não é? Mas depois ele começou a perceber, não. Deus está a fazer na sua vida uma mensagem que vai ajudar muitas pessoas. Como lidar com a dor da separação e voltar em cima. Em vez de ser derrotado pelo divórcio, eu vou viver novamente. Eu vou amar novamente. Em vez de ser derrotado pela morte de alguém, não. Eu vou pegar naquela tocha que foi caído. Eu vou pegar dessa e vou avançar. Eu vou completar não somente a minha vida, mas a vida dela. Não é? Ele começou a ver, não, há propósito, há razão. Há alguma coisa eu vou fazer. E essa, para mim, é a história da redenção no meio de uma história tão triste. Não era somente sexta-feira, mas domingo da manhã. Que nós vamos celebrar daqui 2 semanas. A ressurreição. A ressurreição. Que faz todo o sentido para quem que tem passado pelos sentimentos de abandono, de traição, de separação, de pecado, de derrota, de zanga. Quando ele quebrou aquele jugo da morte, deu-nos a esperança que ainda tenho vida. Ainda tenho algo para experimentar. E eu creio no corpo de Cristo, eu creio na igreja de Jesus. Eu creio. Eu creio que há melhores dias para frente, eu creio que há gente comprometida que vai envergonhar Satanás com a sua fidelidade. Que não vai dar ouvidos à voz do inimigo para separar mais uma vez. Mas diz, não, vamos juntos. Aleluia. Amém. Eu não sei como terminar essa. Eu sei que é uma certa bomba, não é? Mas é algo que eu estou a mastigar isso. Eu sei que há mais que Deus quer, porque aquela oneness é muito mais do que um slogan político. É muito mais do que somente uma boa ideia. Não. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus. Vamos ficar em pé. Vocês podem colocar as vossas mãos sobre o coração. Porque eu sinto que há pessoas que precisam ser sarado, que têm passado pela separação, que têm passado pela traição, têm passado pelo desgosto com pessoas, expectativas,
que nunca foram realizados. Em vez de entrar em tristeza e depressão, vamos lançar isso perante o Senhor. E vamos receber hoje aquela cura em que nós vamos dizer ao Senhor: eu vou confiar mais uma vez. Cura-me, Senhor. Pode dizer isso? Cura-me, Senhor. Não, eu não quero ficar endurecido, cauterizado, amargurado, cético. Eu não quero ser assim. Eu quero que o teu amor cobra a multidão dos pecados, Senhor. Eu quero que o teu amor inundar o meu ser. Eu quero, Senhor, que o teu amor me constranha. Que eu possa, mais uma vez, abrir o meu coração aos outros, confiar nos outros, construir laços de amor e amizade com outros. Oh, aleluia. Faz isso, Senhor. Faz isso na minha vida. Faz isso nessa igreja, Senhor. Faz isso aqui em Portugal. Estamos tão separados uns dos outros. Mesmo a política não se entende. Nem tem capacidade de governar. Por há tanta divisão. Oh, Senhor, perdoa-nos por isso. Oh, Senhor, o nosso país reflete aquilo que a igreja passa. E nós queremos ser um exemplo. Nós queremos que a união aqui entre nós também influencie a política. Influencia, Senhor, a própria sociedade. Oh, bendito, Senhor, bendito. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa essas pessoas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu sei que há pessoas que estão a passar pelas dificuldades com doenças, ou familiares que estão mesmo mal. Não somente deixa as famílias tratar as suas famílias. Eu quero encorajar a vocês para também visitar as famílias dos outros. Encorajar as famílias dos outros. Diz que eu faço parte da igreja do teu filho, estou aqui também para dar apoio, conta comigo. Que eles podem ter visitas, eles podem ter pessoas que dizem: eu estou a orar para ti. Estou a orar para ti. Aleluia. Porque quando alguém está em baixo, a Bíblia diz em Eclesiastes: se há um cair, há outro que levanta. E Deus fez-nos parte de uma família em que quando um está fraco, o outro está forte e nós levantamos. Aleluia. Esse é o nosso trabalho da casa. Essa é a razão que nós estamos aqui domingos, é para nos preparar, para dar-nos instruções sobre como fazer durante a semana. E esse é o vosso trabalho da casa. Amém? Aleluia. Obrigado, Jesus. Amém e amém. Aleluia. Amém. Não sei os irmãos, mas foi uma palavra para mim motivadora, amém, porque nós precisamos ouvir e ser motivados, porque há áreas que nós às vezes não damos atenção e precisávamos mesmo. Eu gostaria de dizer, se os irmãos
ainda algum de vocês tem alguma área que quer pedir uma oração extra ao pastor, ele está aqui de certeza que não se importa de orar, mas vamos meditar nessas palavras. Está no YouTube, amém? Ouçam outra vez, ouçam uma e mais do que uma vez, e peçam mesmo a Deus para falar nos vossos corações, áreas que vocês sabem que precisam ser tratadas, amém? Porque nós precisamos. Nós sabemos que muitas vezes não estamos unidos nem com a própria família, amém? E por isso às vezes não conseguimos estar ligados à família espiritual ou ao corpo de Cristo. Precisamos. Vamos mesmo tirar tempo, meditar nesta palavra, amém? Está na página do Facebook também, podem ver da Água Viva, podem ver a mensagem, ouçam outra vez e peçam mesmo, Deus, fala comigo, mostra o que é que eu posso fazer, mostra-me como posso chegar ao meu familiar, ao meu amigo, ao meu vizinho, amém? Porque como o pastor Jimmy ainda acabou de dizer, às vezes uma palavra de alento, uma oração, só uma visita, um olá, um telefonema, vai fazer muita diferença, amém? Vai fazer muita diferença. E eu sei isso porque estas 2 semanas tenho sentido ligar para algumas pessoas e tenho ligado para elas, e eu noto como as pessoas ficaram felizes de ouvir eu chamar, aquelas que Deus colocou no meu coração. Sei que não foram todos, né? Mas Deus sabe quem estava a precisar no momento, amém? Vamos fazer isso. Às vezes basta um telefonema, amém? Uma palavra de força e alento para alguém, amém? Deus os abençoe. Obrigado, pastor Jim e Ellen, por estarem aqui conosco, amém? Foi uma bênção, eu amei a mensagem, amém? Vou tirar tempo e que Deus trabalhe no meu interior, amém? E vamos sair daqui, mas antes de sair, vamos fazer algo, vamos praticar também o que ouvimos. Vai ter com o seu irmão, dê um abraço, amém? Se precisar de oração, venha aqui, mas vai ter com o seu irmão, saia do seu lugar.